Olha só, Marcelo, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. O plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança no Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomaram o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil viveu uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto. Com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Eu comecei a ser treinado aí. Então passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão na época da Dilma, quando houve impeachment, eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci. Todos, sem exceção. Então eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará, tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas, ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então eu sempre foquei em vendas. 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, você influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar times de venda. Você pode ser muito bom, mas se seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, o modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40% de imposto. O modelo já é nat morto, já de cara. Começa com 40% de imposto. O negócio é bom,
Só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Vai ter que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja, O nacional não tem. que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal, não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto. Então, vou dar um exemplo para você. Você entraria num negócio, Pablo, que desse na última linha de lucro líquido 8%? Hoje não. Agora, se esse negócio tiver o Flávio, ele já tiver entrado primeiro, tem uns projetos que chama Caracu, vocês conhecem, né? Uns entram com a cara e outros entram com outra coisa. Só que, se você perguntar para mim, você quer entrar num negócio que dá 8%, só se for um faturamento multibilionário e que tem escala. Mas, dificilmente a gente vai achar um negócio de milhões que dá 8%. Aí que tá o segredo. Eu não entraria. Por quê? Porque eu tenho um negócio de 30%, 40%, tenho negócios surpreendentes que passam de 70% de lucro por conta de tecnologia. Quando você deu seus exemplos de ligação e tudo aí, de equipe de vendas, eu quase te falei que o maior prazer que eu tenho hoje, tá ali uma camiseta da Love, ó, é ter uma inteligência emocional fazendo 40% das vendas de centenas de milhões de reais de uma empresa só. Inteligência artificial. Artificial. Não tem um vendedor. Aí ontem eu tava discutindo com o Kes, mas tinha que frear essa inteligência artificial, tá vendendo muito. Aí você vai rir, dá uma risada, tipo, olha o que o papo. Vender mais do que dá conta quebra a empresa. Pra quem não sabe, grandes negócios já quebraram por sucesso. Então, aí pra você ver, sua cabeça nunca teve esse problema, né? E aí eu falei pra ele, cara, vamos diminuir a potência desse negócio? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se eu fizer isso, depois ela não volta na potência que ela tá. Aí eu, putz, o que tem que fazer? Tem que tacar dinheiro na danada. Tem que arrumar um sócio. Aqui, ó, eu já falei que tinha um sócio chegando em hoje. Aqui, 2 caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, e ele também nunca me chamou pra nada. E é interessante, uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta pra ele, o dinheiro que ele tem pra colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso pra essa galera. E que o Brasil tem oportunidade, tô falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro pra ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu tô vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada pra ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu era pra um grupo de 5, de 10, ou pros seus familiares e seus herdeiros. Ou então alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar pro Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 milhões pra dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não tá afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça.